Você já sentiu que, por mais que tente agradar todo mundo, no fim sempre acaba se sentindo vazio? Como se, ao tentar ser a melhor versão de si mesmo para os outros, acabasse se perdendo de quem você realmente é. Essa é a armadilha que muitos chamam de ser bonzinho demais. Mas não se engane, esse demais não é uma virtude. Ele pode ser o seu veneno mais silencioso, porque o bonzinho raramente é respeitado, raramente é ouvido, e mais do que isso, raramente é feliz. Este vídeo não é um convite para você se tornar frio, insensível ou egoísta. É um chamado para algo mais profundo, para a sabedoria. A sabedoria que os estoicos pregavam quando diziam: não se deve viver para agradar aos outros, mas para ser digno de si mesmo. Hoje você vai entender que parar de ser bonzinho não é abandonar a bondade, é finalmente começar a praticá-la de maneira verdadeira, com coragem, com limites, com sabedoria. Vamos juntos. 1. O que significa ser bonzinho demais? E por que isso está te destruindo por dentro? Ser bonzinho é, muitas vezes, uma máscara, uma forma de evitar conflitos, de buscar aceitação, de parecer alguém elevado, gentil, espiritualizado. Mas o que poucos percebem é que por trás desse comportamento há medo. Medo de ser rejeitado, medo de desagradar, medo de ser visto como egoísta, medo de ficar sozinho. E o que o estoicismo nos ensina é exatamente o oposto, que o medo não deve guiar nossas ações, que devemos agir a partir da razão, da virtude, da consciência, não da insegurança. É livre aquele que vive como quer, que nem pode ser forçado, nem impedido, nem constrangido. Disse Epicteto: o bonzinho não vive como quer. Ele vive como o mundo quer que ele seja. Vive tentando evitar desaprovação. Vive com medo de confrontar, de dizer não, de se posicionar. Ele vive adaptando sua essência ao ambiente e, no processo, se perde de si mesmo. O problema não é a bondade. O problema é o excesso. É a covardia disfarçada de virtude. É a omissão que se esconde atrás do rótulo de gentil. Você já parou para pensar por que, muitas vezes, quem age com mais firmeza, quem sabe se impor, quem fala o que pensa sem medo, é respeitado, mesmo que não seja amado? É porque o respeito vem da integridade, não da submissão. 2. A diferença brutal entre ser bom e ser bonzinho. Há uma diferença abissal entre ser bom e ser bonzinho, e entender isso pode mudar o rumo da sua vida. Ser bom é uma virtude. Significa agir com retidão, compaixão e justiça, mesmo quando ninguém está olhando. Ser bom exige força, exige consciência, exige coragem. Ser bonzinho, por outro lado, muitas vezes é só medo disfarçado. Medo de não agradar, medo de ser rejeitado, medo de se impor. O bonzinho diz sim quando quer dizer não. Pede desculpas por coisas que não fez. Aceita migalhas, esperando que um dia reconheçam seu valor. Mas os estoicos nos ensinam que viver guiado por esse tipo de medo é abrir mão da própria liberdade. O homem nobre se ocupa com a virtude, o homem vulgar se ocupa com o que os outros pensam, disse Sêneca. O bonzinho vive preocupado com o que os outros vão pensar. O bom vive preocupado com o que é certo. O bonzinho vive para ser aceito. O bom vive para ser justo. O bonzinho quer ser amado. O bom quer ser íntegro. Ser bom é ser firme. É saber dizer não sem culpa. É colocar limites sem raiva. É agir com coração, mas também com cabeça. É olhar nos olhos e falar a verdade, mesmo quando ela não é bonita. Porque ser bom de verdade não é agradar todo mundo. É agradar a própria consciência. E isso, amigo, exige sabedoria. 3. O bonzinho é manipulado. O sábio é respeitado. Você já percebeu que o bonzinho quase sempre é escolhido como alvo? Como tapete, como escudo, como o que vai compreender, perdoar, aguentar. É porque o bonzinho transmite uma mensagem silenciosa. Você pode ultrapassar os meus limites e eu não vou fazer nada. Essa mensagem atrai todo tipo de oportunista, de narcisista, de manipulador. Pessoas que vão sugar sua energia, seu tempo, sua autoestima,
até que você não saiba mais quem é. Os estoicos diziam: não é o que te fazem, mas como você reage, que define sua liberdade. Se você permite que os outros abusem da sua boa vontade, isso não é virtude, é passividade. E os estoicos jamais exaltaram a passividade. Pelo contrário, eles defendiam a firmeza, o domínio de si, a ação guiada pela razão. A maior vitória é sobre si mesmo, disse Marco Aurélio. O sábio estoico não é submisso. Ele é sereno, mas firme, compreensivo, mas justo, paciente, mas incorruptível. Ele sabe que, para ser respeitado, não basta ser bom. É preciso ser claro. É preciso ter postura. É preciso saber quando falar, quando calar e quando ir embora. O bonzinho diz: tudo bem. O sábio diz: até aqui. 4. Quando você tenta agradar todo mundo, você se abandona. Um dos maiores erros que alguém pode cometer é viver como um personagem criado para agradar os outros. E o bonzinho faz exatamente isso. Ele ri quando não quer. Concorda quando discorda. Finge estar bem quando está sufocado. Diz sim quando o corpo inteiro grita não. Ele se molda às expectativas dos outros e, no processo, esquece quem é. Se você vive tentando agradar a todos, acaba não agradando ninguém, nem a si mesmo. Epicteto. Os estoicos defendiam a autenticidade, a coerência interna, a fidelidade à razão e à virtude, a ideia de que você só é verdadeiramente livre quando não é escravo da aprovação alheia. Agradar todo mundo é um fardo pesado, que aos poucos destrói sua identidade. O verdadeiro homem virtuoso, aquele que Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca admirariam, é aquele que tem coragem de ser quem é, mesmo quando isso desagrada aos outros. 5. A sabedoria de dizer não sem culpa. O não é uma das palavras mais libertadoras que existem, e também uma das mais temidas pelos bonzinhos. Eles acham que dizer não é ser egoísta, que recusar um favor é ser ruim, que colocar limites é ser rude. Mas os estoicos sabiam: dizer não é um ato de amor próprio. É um sinal de clareza, de discernimento, de respeito por si mesmo. A primeira e mais necessária vitória é a conquista sobre si mesmo, disse Sêneca. Dizer não é se escolher, é afirmar seus valores, é proteger seu tempo, sua energia, sua paz. Se você diz sim para tudo, não está sendo gentil, está sendo ausente de si, está deixando que os outros decidam por você. E isso não é compaixão, é covardia. O sábio sabe quando recusar. Ele não age com impulsividade, mas com consciência. Ele não fecha portas com raiva, mas com firmeza. Ele sabe que cada não bem colocado é um sim para sua própria liberdade. 6. Como os outros enxergam o bonzinho e por que ele não é respeitado? Essa é uma verdade dura, mas que precisa ser dita com todas as letras. As pessoas não respeitam quem vive para agradar. O bonzinho é visto como previsível, fraco, facilmente manipulável. Ele é aquele que sempre cede, que evita conflitos a qualquer custo, que nunca se posiciona de forma firme, e por isso, ele não impõe presença. Se você parar para observar, perceberá algo curioso. As pessoas não testam quem impõe limites logo no início. Elas testam quem tolera tudo calado, e quando o bonzinho é testado, ele cede, sorri, engole seco, perdoa sem mudança, justifica o injustificável. E aí, inevitavelmente, ele começa a ser tratado como um pano de chão emocional. Porque a verdade é simples. O mundo te trata da maneira que você permite. Não é porque alguém é gentil que os outros serão gentis em troca, disse Epicteto. O sábio, por outro lado, não tem medo de desagradar. Ele sabe que o respeito vem do alinhamento entre o que você diz e o que você faz. Ele não tolera desrespeito para parecer uma boa pessoa. Ele se afasta, ele corrige, ele educa com postura. E aí está o segredo. Quem tem postura não precisa levantar a voz. A firmeza silenciosa é mais poderosa do que 1000 palavras ditas com desespero. O bonzinho implora por respeito. O sábio impõe pelo simples modo como se comporta. 7.
A diferença entre ser firme e ser agressivo. Aqui está outro ponto onde muitos se perdem. Confundem firmeza com agressividade. Confundem limites com frieza. Confundem clareza com arrogância. Mas o estoicismo ensina o equilíbrio. O sábio não perde a compostura. Ele não grita, não ofende, não explode, mas também não se esconde, não se rebaixa, não finge que está tudo bem. Ele é como uma árvore forte em meio à tempestade. Ela balança, mas não se quebra. A brandura deve andar junto com a firmeza. A razão com a emoção, a verdade com a caridade. Sêneca. Ser firme é olhar nos olhos de alguém e dizer: eu não aceito isso. Isso não é saudável para mim. Com todo respeito, isso não vai acontecer. E dizer isso com calma, com dignidade, sem precisar ferir o outro, mas sem permitir que te firam. Essa é a arte estoica. Agir sem ser reativo. Falar sem ser destrutivo. Proteger sem se fechar. Amar sem se anular. Firmeza não é ausência de amor. É amor com discernimento. 8. O preço silencioso de viver para agradar. Há um custo alto, muito mais alto do que parece, em viver para ser aceito. O bonzinho vai acumulando mágoas, vai engolindo decepções, vai dizendo tudo bem enquanto sangra por dentro. Ele pensa que está sendo espiritualizado, pacífico, evoluído, mas na verdade está sendo negligente consigo mesmo. E um dia, esse acúmulo se transforma em exaustão emocional, em crise existencial, em raiva reprimida, em depressão silenciosa. E sabe o que é mais cruel? Quase ninguém percebe. Porque o bonzinho está sempre sorrindo, sempre dizendo que está tudo bem, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Mas por dentro, ele está gritando, querendo ser visto, querendo ser respeitado, querendo se sentir inteiro. Você se torna aquilo que tolera, disse Marco Aurélio. Por isso, o estoicismo é tão urgente. Ele te ensina a viver com base na razão, na clareza, na verdade interior e não na carência de aceitação. Ser bom com os outros é lindo, mas ser justo consigo mesmo é indispensável. 9. A sabedoria não pede permissão para existir. O verdadeiro sábio não vive pedindo desculpas por ser quem é. Ele não pede permissão para se posicionar. Ele não hesita em ser direto, claro, firme, porque ele não está tentando agradar. Ele está tentando viver com retidão. Isso não significa ser rude, não significa ser indiferente. Significa ter consciência de que agradar todo mundo é impossível e muitas vezes é até destrutivo. O bonzinho vive com medo da rejeição. O sábio vive com coragem da autenticidade. Preocupar-se com o que os outros pensam é colocar algemas invisíveis na alma, disse Epicteto. Se você age apenas para ser aceito, você não é livre. Você é um prisioneiro da expectativa alheia. A sabedoria, segundo os estoicos, é a arte de viver de acordo com a natureza racional do ser humano. E isso inclui fazer escolhas que não agradam a todos, mas que honram sua consciência. Haja com sabedoria, não com medo. 10. A compaixão dos estoicos. Amor sem servidão. Há uma ideia equivocada que muita gente carrega. A de que para ser bom é preciso suportar tudo. Que para ser compassivo é preciso se colocar sempre em segundo plano. Que amar o outro é aceitar até o desrespeito. Mas essa ideia não tem nada a ver com sabedoria, e muito menos com o estoicismo. Os estoicos eram profundamente humanos. Falavam de empatia, de compreensão, de colaboração. Mas também falavam, com igual intensidade, sobre limites, razão e integridade. Amar não é se entregar ao outro, é caminhar ao lado, mantendo sua individualidade, disse Sêneca. Eles sabiam que a verdadeira compaixão nasce de dentro, de um lugar de força, não de fraqueza. Porque quem está em paz consigo mesmo não precisa se rebaixar para manter ninguém por perto. O bonzinho se anula por medo de perder o outro. O sábio acolhe o outro sem perder a si mesmo. Isso é amor real. Amor que não aprisiona, não implora, não se submete. É amor que respeita a si mesmo e ao outro. 11. Firmeza
é a forma mais elevada de amor próprio. Firmeza não é dureza, é amor próprio. É saber que você merece respeito, não por orgulho, mas por dignidade. É não aceitar menos do que aquilo que você também oferece. E esse amor próprio não precisa ser agressivo. Ele não grita, não ameaça, não força. Ele simplesmente se impõe pela clareza das atitudes. O bonzinho faz tudo pelos outros, esperando algo em troca: aceitação, amor, gratidão. O sábio faz pelo outro aquilo que está alinhado com seus valores e ponto. Ele não precisa de reconhecimento, porque sua recompensa é viver em paz com sua consciência. O sábio age não por aplauso, mas por virtude, disse Epicteto. Isso muda a forma como você ama. Muda a forma como você ajuda. Muda a forma como você se relaciona. Porque quando você ama com sabedoria, você para de se machucar tentando salvar quem não quer ser salvo. Você para de se culpar por dizer não. Você para de carregar o peso do mundo nas costas e começa a cuidar do único mundo que realmente está nas suas mãos, o seu mundo interior. 12. A verdadeira força está na serenidade. Há quem ache que ser calmo é ser fraco, que quem não reage, que quem não grita, que quem não explode, está sendo passivo. Mas os estoicos diziam exatamente o contrário. A maior força que um ser humano pode ter é o controle sobre si mesmo. É não se deixar dominar pela raiva. É não se perder em reações automáticas. É ser senhor da própria mente, mesmo quando tudo à volta parece pedir descontrole. A alma serena é invencível, disse Marco Aurélio. E por isso, o sábio pode ser firme sem ser cruel. Pode dizer não com serenidade. Pode sair de cena sem fazer escândalo. Pode colocar um ponto final sem gritar, sem se justificar, sem implorar. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa vencer discussões. Ele não precisa convencer ninguém. Ele apenas age de acordo com aquilo que sabe ser justo, necessário, virtuoso. E isso é o que o torna inabalável. O bonzinho se desgasta tentando manter tudo em harmonia externa. O sábio cuida da harmonia interna. E assim influencia o mundo ao seu redor sem precisar controlá-lo. 13. Parar de ser bonzinho não é virar vilão, é se tornar inteiro. Você não precisa virar o oposto do bonzinho. Não precisa se fechar, se tornar frio, se armar contra o mundo. Você só precisa se tornar inteiro. Alguém que sabe o que quer. Alguém que conhece seus valores. Alguém que sabe até onde vai e até onde os outros podem ir. Ser inteiro é viver com presença, é agir com consciência, é falar com verdade. A integridade é viver de modo que aquilo que você pensa, diz e faz estejam alinhados, disse Sêneca. Quando você deixa de ser bonzinho, você não perde a gentileza. Você só tira dela o medo. Você não perde o cuidado. Você só tira dele a obrigação. Você não perde a doçura. Você só tira dela a covardia. E aí, finalmente, você se torna alguém que é bom com força, com verdade e com sabedoria. 14. A mudança começa por dentro. A força não nasce do grito, mas do silêncio. A transformação não começa quando você diz basta para os outros. Ela começa quando você diz chega para si mesmo. Chega de se calar. Chega de engolir tudo. Chega de carregar culpas que não são suas. Chega de viver como um coadjuvante na própria história. Os estoicos diziam que o mundo externo pode ser incontrolável, mas o mundo interno sempre pode ser cultivado. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa, disse Epicteto. E reagir com sabedoria começa com pequenos gestos. Não se justificar por cada escolha que faz. Aprender a fazer silêncio quando o mundo quiser arrancar explicações que você não deve. Aprender a dizer não sem acrescentar desculpa. Ficar em paz com o fato de que algumas pessoas vão se afastar, porque a versão nova de você não serve mais às carências antigas delas. Essa mudança não precisa ser dramática. Ela pode ser sutil, mas firme. E começa todos os dias, no modo como você se posiciona diante das pequenas situações. 15.
Práticas diárias estoicas para abandonar o papel de bonzinho. Aqui vão alguns exercícios estoicos práticos para te ajudar a sair do papel do bonzinho demais e caminhar rumo à firmeza serena. 1. Diário da verdade. Todos os dias, escreva por 5 minutos. Em que momentos hoje eu fui contra minha vontade para agradar alguém? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu sinto ao me colocar em segundo plano? Esse simples hábito vai fazer você identificar padrões automáticos de submissão e começar a substituí-los por escolhas conscientes. 2. Treino do não. Escolha uma pequena situação por dia em que você normalmente cederia por medo e diga não. Pode ser recusar um favor, não responder uma mensagem na hora, deixar de se explicar. Comece pequeno, mas firme. Isso vai fortalecer seu senso de autonomia. 3. Prática da indiferença estoica. Quando alguém te criticar injustamente, silencie. Quando tentarem te provocar, não reaja. Quando quiserem tirar sua paz, não entregue. As opiniões dos outros não te pertencem. Não se apegue a elas, disse Epicteto. Treinar a indiferença racional é uma das armas mais poderosas contra a necessidade de aceitação. 16. As pessoas vão se incomodar com a sua mudança. E está tudo bem. Quando você para de ser bonzinho, algumas pessoas vão dizer que você mudou. E é verdade. Você mudou. Você acordou. Você se levantou. E isso vai incomodar quem se beneficiava da sua passividade. Alguns vão te chamar de egoísta, outros de ingrato. Alguns vão se afastar. Outros vão tentar te fazer voltar à antiga versão. Mas você não pode viver para caber em moldes antigos. Você não deve regredir para manter conexões frágeis. Você não precisa manter uma versão de si mesmo só para não incomodar os outros. Não tente viver segundo os padrões de outros homens. Viva segundo a sua natureza. Marco Aurélio. A verdadeira coragem não está em manter todos por perto. Está em manter-se inteiro, mesmo que isso custe algumas companhias. 17. Você não deve fidelidade ao seu antigo eu. Há algo que precisa ser dito com clareza. Você tem o direito de mudar. Você pode deixar de ser quem você foi por anos. Pode abandonar os papéis que aceitou. Pode rever suas crenças. Pode fechar ciclos. Pode começar de novo. O bonzinho que você foi talvez tenha nascido de traumas, de medos, de desejos infantis de aceitação. Mas você não precisa carregar isso para sempre. A vida é um fluxo constante. Quem resiste ao crescimento, resiste à própria natureza, disse Sêneca. O seu antigo eu pode ter sido necessário em algum momento, mas agora ele te limita. Ele te impede de ser inteiro. Ele te prende na expectativa alheia. Não sinta culpa por mudar. Sinta gratidão por ter percebido que era hora. 18. 10 posturas estoicas para se impor sem perder a essência. Você não precisa ser arrogante para ser firme, nem precisa ser duro para se proteger. A sabedoria estoica está justamente no equilíbrio, agir com clareza e humanidade ao mesmo tempo. Aqui estão 10 posturas que os estoicos nos inspiram a adotar para viver com firmeza, sem perder o coração. 1. Fale menos, observe mais. O bonzinho costuma justificar tudo, explicar demais, se defender o tempo inteiro. O sábio fala apenas o necessário. Ele observa. Ele age quando precisa. E silencia quando entende que o silêncio fala mais. 2. Seja claro nos seus limites. Não espere que os outros adivinhem até onde podem ir com você. Diga com serenidade: isso não me faz bem. Não vou continuar essa conversa. Isso ultrapassa meu limite. Clareza é respeito. 3. Não reaja. Responda. O sábio não é impulsivo. Ele escuta, processa, respira e depois escolhe como agir. Essa pequena pausa entre estímulo e resposta muda tudo. A raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra, disse Sêneca. 4. Aprenda a se retirar. Você não precisa lutar todas as batalhas. Às vezes a vitória está em se afastar sem fazer alarde, sem drama. Apenas sair da cena que não te merece. 5. Nunca prometa o que vai te machucar cumprir.
O bonzinho promete demais, se compromete demais, aceita demais. O sábio só diz sim quando pode cumprir com alegria ou com honra. O resto é não. 6. Cumpra o que diz. Nada é mais poderoso do que alguém que faz o que fala. Isso constrói respeito. Coerência é uma forma de autoridade silenciosa. 7. Olhe nos olhos. O olhar de quem sabe quem é não precisa de defesa. Quando você encara com serenidade, sem fugir, você transmite verdade. E a verdade impõe presença. 8. Recuse sem raiva. Dizer não não precisa ser um ato de confronto. Pode ser um ato de calma, de maturidade. Recusar algo com firmeza e gentileza é uma forma de amor próprio. 9. Valorize seu tempo. O bonzinho entrega sua agenda para qualquer um. O sábio protege seus momentos, porque sabe que tempo é vida, e vida é finita. 10. Seja um exemplo, sem precisar provar nada. Não imponha sua mudança. Não tente convencer ninguém. Apenas viva com retidão. Quem estiver pronto vai perceber. Quem não estiver, vai se incomodar. Mas isso já não será problema seu. 19. Como lidar com a culpa após se posicionar? Quando você começa a mudar, começa a dizer não, começa a colocar limites, é natural que a culpa venha. Você vai se perguntar, será que fui duro demais? Será que magoei alguém? Será que estou me tornando uma pessoa ruim? Mas entenda, essa culpa não é da sua consciência. Ela é da sua programação emocional. Você foi treinado para agradar, para ceder, para buscar validação. Romper com isso dói, mas é necessário. Tudo o que é novo causa desconforto, mas o desconforto é o prenúncio do crescimento, disse Marco Aurélio. Quando a culpa vier, respire e reflita. Eu fui desrespeitoso, ou apenas claro. Eu agi por raiva, ou por integridade. Eu fugi da minha essência, ou finalmente a honrei. Na maioria das vezes, a culpa vai cair por terra, porque você não foi cruel. Você apenas deixou de ser cúmplice da própria anulação. 20. Tornar-se exemplo. Firmeza que inspira, não que assusta. Quando você começa a agir com sabedoria, algumas pessoas vão se afastar, mas outras vão se aproximar. Elas vão te olhar com admiração, vão sentir sua presença, vão respeitar seu espaço, vão buscar a sua companhia não por carência, mas por afinidade. Você vai inspirar pelo que faz, não pelo que tenta provar. E mais, você vai atrair pessoas que também têm valores, pessoas que conhecem o valor da verdade, da lealdade, da clareza, do não dito com gentileza. A mente treinada na virtude se torna uma luz no mundo, disse Epicteto. Você não precisa gritar para ser notado, não precisa implorar para ser amado, não precisa se esvaziar para ser aceito, basta se manter inteiro. O mundo te notará e te respeitará. Por isso. 21. Ego fortalecido não é consciência iluminada. Quando alguém desperta do papel de bonzinho, corre o risco de escorregar para o outro extremo, se fechar, endurecer, se tornar arrogante ou até indiferente. É um processo compreensível. Depois de muito tempo sendo ignorado, usado ou passado para trás, a raiva se acumula. E o impulso natural é se proteger com espinhos. Mas cuidado, esse caminho pode te afastar de quem você é. Pode te fazer confundir força com frieza e te fazer vestir uma nova máscara, a do indiferente, a do blindado, a do eu não preciso de ninguém. É mais fácil conquistar o mundo com arrogância do que conquistar a si mesmo com sabedoria, disse Sêneca. O verdadeiro sábio não é guiado pelo ego. Ele é guiado pela clareza. Ele não reage para se defender. Ele age para se alinhar. Ele não se impõe para se mostrar. Ele se afirma porque está em paz. A consciência iluminada não precisa provar nada. Ela apenas vive de forma tão coerente que tudo ao redor se alinha ou se afasta. 22. O risco da reatividade, quando o despertar vira armadura. Outro perigo do processo de sair do papel de bonzinho é começar a reagir demais. Você se torna hipervigilante. Qualquer frase atravessada te acende. Qualquer tentativa de manipulação te faz explodir. Qualquer crítica vira uma ofensa pessoal.
Mas essa reatividade é apenas o bonzinho ferido ainda tentando se proteger. E os estoicos nos alertam. Reatividade é fraqueza disfarçada de força. A alma que domina seus impulsos é mais poderosa do que a que domina um exército, disse Marco Aurélio. Não basta deixar de ser bonzinho. É preciso deixar também a necessidade de revidar, de confrontar tudo, de mostrar que agora ninguém mais pisa em mim. O sábio não pisa e nem deixa que pisem. Ele apenas caminha, com firmeza, com leveza, com consciência. 23. Como manter a bondade sem voltar à submissão? Essa talvez seja a arte mais difícil e mais nobre. Ser bom, mas não ser bobo. Acolher, mas não carregar. Estender a mão, mas não se ajoelhar. A bondade verdadeira é uma expressão da alma livre. Ela não vem do medo, vem da completude. Quando você está bem consigo mesmo, você ajuda sem esperar retorno. Você perdoa sem permitir reincidência. Você é gentil sem ser permissivo. A virtude é uma só, aquela que nasce da razão e se manifesta em cada ato, disse Epicteto. Os estoicos praticavam a bondade com limites. Eles não confundiam compaixão com conivência. Sabiam que, às vezes, o maior ato de amor que se pode ter por alguém é não permitir que essa pessoa ultrapasse o seu limite. Eles entendiam que dizer não a alguém é, às vezes, dizer sim para a dignidade do outro também. É um gesto de verdade, de maturidade, de responsabilidade mútua. 24. As relações mudam, e isso é natural. À medida que você muda, suas relações vão mudar também. Algumas pessoas vão se aproximar mais, outras vão se afastar. Isso é inevitável. Alguns vão te acusar de estar distante, diferente, frio. Mas a verdade é que você apenas parou de aceitar o que te fazia mal. Parou de estar presente onde não havia reciprocidade. Parou de sustentar vínculos baseados em desequilíbrio. E isso assusta, porque o mundo se acostumou com a sua versão mais frágil. Quando você muda, o mundo ao seu redor revela sua verdadeira face, disse Marco Aurélio. Alguns vão sentir saudade do bonzinho que sempre dizia sim. Mas você não pode se sacrificar para matar a fome emocional de quem não sabe se alimentar sozinho. Continue gentil, continue justo, mas continue inteiro. Quem te merece vai entender. Quem não entende vai abrir espaço para que chegue quem entenda. 25. A verdadeira liberdade estoica. Ser quem você é, sem precisar da aceitação de ninguém. Os estoicos não queriam que você se tornasse uma ilha isolada, fria e inalcançável. O que eles queriam era simples, que você não dependesse da aceitação alheia para viver em paz consigo mesmo. Essa é a liberdade real. A liberdade é o bem mais precioso do homem, mas só o sábio a possui de fato, disse Epicteto. E por que só o sábio? Porque o mundo tenta te prender com elogios, com aplausos, com expectativas, e o bonzinho é a presa perfeita para isso. Ele vive esperando um sorriso, uma validação, um olhar de aprovação. Mas o sábio é livre. Ele não se move por medo de crítica e nem por fome de aplauso. Ele se move por coerência, por virtude, por verdade. Ser quem você é sem precisar moldar sua essência para agradar ninguém, essa é a verdadeira independência. E ela não precisa ser barulhenta. Ela pode ser tranquila, silenciosa, mas profundamente poderosa. 26. A reconstrução. Quem você é agora que não vive mais para agradar? Quando você deixa o papel do bonzinho, há um vazio. Você já não é mais aquela pessoa que dizia sim para tudo, mas ainda está descobrindo quem é aquele que finalmente aprendeu a dizer não. Esse vazio pode assustar. Pode parecer solidão, desorientação, até culpa. Mas, na verdade, esse espaço novo é o nascimento de uma nova identidade. Você não está se perdendo. Você está se reencontrando, sem os medos, sem as máscaras, sem os condicionamentos. A vida exige constante reconstrução. O que hoje se quebra é o alicerce do que amanhã será forte, disse Sêneca. Agora é hora de escolher seus valores conscientemente, de decidir com quem você quer caminhar, o que você quer tolerar, o que você não quer mais carregar. Essa reconstrução não acontece da noite para o dia.
Ela leva tempo, mas cada passo é uma libertação. 27. Essa é uma das maiores provas de maturidade emocional. Poucas coisas exigem tanta coragem quanto sair do papel de bonzinho. Porque você não está apenas mudando comportamentos. Você está enterrando uma identidade construída ao longo de anos. Uma identidade que talvez tenha te dado segurança, que te fez sentir pertencente, que era aceita por todos, mas que nunca foi realmente você. E abrir mão disso dói. Mas dói como uma ferida que começa a cicatrizar. Dói como o estiramento de quem está crescendo. Dói como o parto de quem está renascendo. Você começa a perceber que não precisa ser gentil com quem te fere. Não precisa se calar para manter a paz. Não precisa mais mendigar amor, atenção, consideração. Você apenas precisa se tornar inteiro. E essa inteireza é o que Marco Aurélio chamava de viver conforme a natureza racional do ser humano. Não para agradar, não para se encaixar, mas para honrar o que você realmente é. 28. Firmeza não é frieza. Como manter o coração aberto sem se deixar ferir novamente. Muita gente, ao sair do papel de bonzinho, se fecha. Agora ninguém me atinge. Agora ninguém entra. Agora eu não amo mais. Isso parece proteção, mas muitas vezes é medo. Medo de sofrer de novo. Medo de se doar e não receber. Medo de ser bom e ser usado. Mas os estoicos nos ensinam algo poderoso. Não é preciso fechar o coração para se proteger. É preciso fortalecer a mente. Não devemos nos endurecer contra os outros, mas sim nos fortalecer contra aquilo que nos destrói, disse Epicteto. Você pode continuar amando, pode continuar sendo gentil, pode continuar ouvindo, cuidando, estendendo a mão, mas agora, com discernimento. Agora você ama com raízes, você acolhe com limites, você perdoa sem se esquecer de quem é. O verdadeiro equilíbrio é esse: coração aberto, mente desperta, coluna ereta. 29. O ciclo final. Quando sua força começa a curar sua própria história. Com o tempo, algo mágico começa a acontecer. Você começa a lembrar do passado e percebe que algumas feridas estão cicatrizando. Percebe que já não dói como antes, que certas pessoas já não têm mais poder sobre você, que certas situações já não provocam raiva, nem culpa, provocam apenas compreensão. Você começa a enxergar o bonzinho que você foi, não com vergonha, mas com compaixão. Você entende que ele fez o melhor que podia com o que sabia, que ele apenas queria ser amado, visto, aceito, que ele sobreviveu como conseguiu. Mas agora, você não precisa mais sobreviver. Agora você pode viver com verdade, com presença, com força. Quando curamos a nós mesmos, curamos a linha do tempo inteira. O que fomos, o que somos, o que seremos, disse Marco Aurélio. Sua força agora não é apenas sua defesa, é sua herança, é sua base, é sua luz. 30. O legado estoico. Transformar a dor da submissão em luz para o mundo. Chega um momento em que você olha para trás e entende. Toda a dor que você viveu foi um campo de treinamento. As humilhações, as vezes em que você se anulou, os silêncios engolidos, as noites em que você chorou calado. Tudo isso estava forjando em você um tipo de sensibilidade que poucos têm. A capacidade de olhar para o outro sem submissão, mas com compaixão. De dizer não sem agressividade, de ajudar sem se machucar, de amar sem se anular. Esse é o seu novo lugar no mundo. Você não é mais o bonzinho carente. Você não é o arrogante endurecido. Você é o homem ou a mulher que conhece o próprio valor. E por isso, não precisa mais ser aprovado. Não precisa mais ser aplaudido. Não precisa mais ser carregado por ninguém. Você aprendeu a caminhar. Você aprendeu a se bastar. Você aprendeu a viver com firmeza e sabedoria. A verdadeira glória é viver de forma que você não precise nem de aplausos nem de desculpas. Disse Sêneca. Esse é o legado estoico. Esse é o seu legado. A partir de agora. 31. O silêncio depois da tempestade. O momento de decisão. Se você chegou até aqui,
É porque alguma parte de você já não aceita mais continuar se escondendo atrás do papel de bonzinho. E talvez hoje, neste momento, você esteja em silêncio, refletindo, se perguntando: e agora? A resposta não virá de fora, não virá de mim, não virá de mais um vídeo. Ela precisa nascer dentro de você, na forma de uma escolha, discreta, firme, serena, a escolha de não mais se abandonar, de não mais se anular para caber, de não mais sorrir para ser aceito. A escolha de se tornar alguém que vive com retidão, não para parecer bom, mas porque ser inteiro é a única forma digna de existir. Não viva como se fosse viver para sempre. Você já está atrasado, disse Marco Aurélio. 32. O estoicismo não é só filosofia, é prática, é caminho, é postura diante da vida. Você não precisa decorar frases de Sêneca, de Epicteto, de Marco Aurélio. Você só precisa lembrar de uma coisa: a sua paz interior vale mais do que qualquer aprovação externa. E cada vez que você se respeita, cada vez que você se posiciona com serenidade, cada vez que você diz não sem medo, cada vez que você escolhe a virtude em vez da aceitação, você está vivendo o verdadeiro estoicismo, na prática, no cotidiano, no mundo real. E isso já é suficiente. 33. Para quem está pronto para viver como um sábio em construção. Você não precisa ser perfeito. Não precisa virar um mestre da noite para o dia. Não precisa acertar sempre. Você só precisa decidir que daqui para frente não vai mais trair a si mesmo para manter ninguém. A partir de hoje, seja gentil, mas não submisso. Amoroso, mas não carente. Presente, mas não permissivo. Forte, mas não fechado. E, acima de tudo, seja verdadeiro com aquilo que você sabe que é. Esse é o início de uma vida mais leve, mais honesta, mais livre. O caminho estoico não te promete que será fácil, mas te garante, será seu. E isso já basta. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se em algum momento você pensou, isso é o que eu precisava ouvir, então compartilhe isso com alguém que também precisa despertar. E se você quer continuar trilhando esse caminho de autoconhecimento, de coragem silenciosa, de sabedoria na prática, se inscreva no canal, ative o sininho e esteja aqui nos próximos vídeos, onde vamos continuar juntos nessa caminhada. O estoicismo não é um fim, é um recomeço, é um retorno para dentro de si mesmo. Nos vemos em breve. Com respeito, com verdade, com firmeza e com o coração no lugar certo.